Bom, pessoal, vamos agora trabalhar com o Tio Sample-T, tá? Então vamos lá, gente. Voltamos de novo para a análise das médias. Média com relação a uma. Nesse caso, é média com relação a duas amostras, tá? Amostra com amostra. Normalidade: as duas amostras devem seguir uma distribuição normal, tá? E independência das observações é a mesma coisa. Então, não pode ter correlação nem tanto a amostra A com a amostra B, como também entre as amostras. Não pode haver uma dependência entre eles. Tudo bem? Exercício, pessoal. Aqui eu estou usando o Tilson Pouty, tá? Um estudo de uma empresa de combustível comparou dois modelos de carros similares de duas montadoras diferentes. Então, agora é o exercício do consumo de carros de média que a gente está analisando, tá? 10 carros foram tomados aleatoriamente de cada uma das montadoras e foram testadas as performances do consumo de cada um deles, que é o mesmo arquivo que a gente já usou antes, gente. Eu quero saber com 95% de certeza se o consumo é o mesmo. Tá bom? Agora, quando interpretação de texto, deseja-se testar se o consumo de combustível são o mesmo. Eu estou querendo analisar a média dos dados. Tudo bem? Vamos lá para consumo de carro de novo, gente. Beleza. Agora, como eu quero analisar a média entre A e B, eu vou stat, basic statistic, eu vou usar agora o to sample t, tá? Ou seja, porque o to sample t, eles são independentes e eu quero analisar a média de duas variáveis, tá? Marca A e marca B. Mesma coisa aqui, gente. First and second. Aqui já tem uma informação adicional, gente. Lembra que a gente fez o teste primeiro das variâncias e viu que elas davam iguais? Pronto. No teste to sample t, ele pergunta aqui se eu assumo ou não igual variâncias. Então, por isso que a gente fez o teste primeiro das variâncias, para saber se elas são iguais ou diferentes, e agora aqui a gente coloca o resultado. Como a gente viu que eles são iguais, estatisticamente falando, tá? O que mais nós temos aqui? A gente pode colocar até aqui o box plot individual também para ver esses gráficos. Opções. Aqui, gente, o que nós temos? Nós temos o padrão dele aqui é a questão a hipótese alternativa é não igual. Mas se eu quiser, eu podia colocar menor ou maior, tá? Vai depender muito da minha necessidade. Outra coisa legal que também tem no Tio Sample T, que a gente não vai usar agora, que o exercício eu acho que não permite, é o seguinte. Eu posso, inclusive, aceitar o nível de diferença entre eles. Entendeu? Então, por exemplo, a marca A na média e a marca B são iguais ou diferentes. Aí eu percebo que ele é igual dentro dessa diferença que eu aceito. Ou seja, ele é diferente, mas eu aceito uma margem de diferença. Se ele estiver dentro dessa margem de diferença, o teste diz que eles são iguais. É bem legal isso aqui, tá? Mas vamos fazer o básico primeiro, gente. Depois a gente complica. Vamos dar um OK aqui. Vamos dar um OK. Olha que legal, gente, ele fez aqui. Eu vou até apagar esse aqui da direita, que é melhor esse da esquerda, que é mais rico de informação. Nós temos aqui, gente, olha, o box plot, mostrando a marca A, a marca B, tá? Ele, inclusive, já colocou a linha de média. Por quê? Porque eu estou fazendo o teste de médias. Tá? Não me interessa a mediana, tá? Senão seria um teste de mediana. Então, foca no que a gente quer aqui. Não é um teste de variância, é apenas média. Nós temos a média aqui, na marca A, que está dando quanto? 29,87, que foi para 36. E aí, meu amigo, o que é que o Pivelli está falando aqui, gente? O Pivelli deu zero. Zero. O que é que isso quer dizer, meu amigo, minha amiga? Que eu posso assumir o risco de cometer o erro tipo 1, que é rejeitar a hipótese conservadora e ela ser verdadeira, porque o risco é muito baixo. Então, como o risco é muito baixo, eu rejeito a hipótese conservadora. E qual é a hipótese alternativa? Eles são diferentes. Tá? E é o que está mostrando aqui.
Se você olhar com relação à média das amostras, olha, a média está dando 29 e o marca B deu 36, tá? Aqui é o desvio padrão. E aí o que acontece? Ele simplesmente entende que é tão diferente que mesmo com a variação que eu tenho com o intervalo de 95% de confiança que varia entre esses intervalos aqui é da diferença, tá? Não é suficiente ainda para eu dizer que eles são iguais. Então, como o risco é baixíssimo, nesse caso é zero de eu assumir, me rejeitar a hipótese conservadora, eu rejeito. Se eu rejeito a hipótese conservadora, o que é que eu faço? Aceito a alternativa. Qual é a hipótese alternativa? Eles são diferentes. Tá bom? E se a gente... Ó, o valor aqui deu zero, tá? E se eu voltar aqui de novo e tirar essa caixinha? Né? Eu me perguntava antes sobre isso, né? E se eu não assumir igual variâncias? Vai dar diferença? A gente às vezes não dá diferença nenhuma, tá? Às vezes dá um pouquinho. Mesmo gráfico, tudo. Vou até deletar aqui para não encher logo minha caixa. Olha, deu a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, se igual variância ou não, não impacta. É tão grande a distância entre eles que não importa. Tudo bem? Então, esse é o exercício que a gente tem com relação a two sample t. Muito obrigado e até a próxima.